Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 10 minutos. E todos os dias, aqui na Rádio Tamandaré, tem oração, tem palavra, tem louvor, tem exaltação. E não é diferente hoje, né? Hoje o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Fico feliz em estar recebendo alguns irmãos novos nas nossas redes. Estamos ao vivo também pelo aplicativo da Rádio Tamandaré no Instagram. Estamos ao vivo também pela minha conta pessoal, aqui, o meu pessoal, que é Missionária Milka Tavares, e o da Rádio Tamandaré. Está chegando aí nosso irmão Joel, os irmãos estão chegando. Nós queremos dar aquele apaz ao Senhor especial, sejam bem-vindos. Se puder, pega nessa setinha aí que parece um triângulozinho, uma pipa, né, de criança, e vai compartilhando aí com os irmãos, para os irmãos estarem também acompanhando em nome do Senhor Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão chegando também no nosso Instagram aqui. Irmã Isabel, irmã Zenaide, Cartaz Águia, nosso irmão Leonardo Gonçalves, que estão chegando aí. Vem cultuar conosco, porque de nós nada temos, nada podemos, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. O texto está escrito em Atos capítulo 27. Eu queria ler versículos salteados, não vou ler seguidos. Alguns serão seguidos e alguns salteados. Então, Atos capítulo 27, versículo 22. E o versículo 37, 38. E depois nós vamos ler o 43. Vamos lá, o 22. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu queria... O título que está em Atos 27 e o 27 já se intitula O Naufrágio. Eu quero colocar o título Sobrevivente. Não vou botar de um naufrágio. Vou colocar o título Sobrevivente. Tá bom? Se você quiser, também já guarda esta palavra. Nós vamos deixar aqui salvos no Instagram da Rádio Tamandaré e também no meu Instagram. E você vai poder acompanhar depois, se quiser, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Sobrevivência, ou seja, ou sobrevivente ou sobrevivência. Vou colocar aqui também no da Rádio Tamandaré fixado, para os que forem entrando, como a nossa irmã Zilma, já vai acompanhando aí esta palavra que está em Atos 27. Eu li do 21 ao 26. E o naufrágio vai de 27 em diante, mas eu quero ler salteados. Lendo ainda o 37, que diz: estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. É bem verdade que o Senhor Deus conversa, tem uma conversa secreta ali com Paulo. Paulo, prisioneiro por causa de pregar a palavra. Paulo estava com Silas, cantava e da prisão foi liberto. Paulo tem uma vida de evangelho diferenciada. Paulo, o apóstolo mais, vamos dizer assim, que tem mais exemplos para nos dar na Bíblia, e que tem também um passado que nos mostra
o quanto Deus trabalha na vida do homem, mesmo tendo uma vida anteriormente que não era, vamos dizer assim, cristã, que não tinha atitudes corretas diante de Deus, porque ele seguia a vontade do homem, estava massageando o ego ali de Gamaliel, e lá na frente ele vai entender a verdadeira salvação. Mas essa passagem me fez lembrar hoje, quando eu ia subindo as escadas aqui da rádio, porque normalmente eu não estou mais preparando mensagens antes. Eu chego aqui e o Senhor vai me dando qual caminho. A Bíblia nos mostra que a situação que aqueles homens se encontravam naquele navio, a quantidade deles já eram muitos que estavam ali. 276 pessoas ao todo. Entre o mestre que estava ali do navio, entre o piloto. E Paulo tentava dar um norte, tentava dar suas opiniões, mas o centurião não dava crédito. Ele dava crédito apenas ao piloto e ao mestre do navio, ao invés de Paulo, como está escrito aí, capítulo 27, versículo 11. Mas uma coisa interessante acontecera. Da forma que Deus falou com Paulo, acontece o naufrágio. E a preocupação do centurião, daqueles que estavam ali com todos os prisioneiros, era de não perder nenhum. E como ia acontecer o naufrágio, o barco começou a entrar a pique, ficou encalhado, próximo de algumas rochas, e ali começou a bater-se em pedras, e os que já tinham costume com navegações começaram a perceber que o negócio era sério. E naquela viagem, a tempestade, Paulo estava sob a custódia do centurião Júlio, indo para Roma, mesmo contra o conselho de Paulo. Eles decidiram zarpar no inverno, enfrentando os ventos euroaquilão, que duram vários dias e destrói a esperança da salvação daquela tripulação. A promessa de Deus para Paulo incentivou aos tripulantes a comer, manter a coragem, relatando que um anjo garantiu que ninguém perderia a vida, apenas o navio. Como é que a gente vai entender, irmã Josefa, Deus abençoe a senhora, que tem louvado nossa canção nas congregações? Hoje está feito um cheiro. Cantor Felipe Oliveira, Deus abençoe, irmã Isabel Cristina, todos que estão chegando aí, irmã Josi Santos. E a palavra nos revela, irmãos, que a promessa de Deus para Paulo deixa aqueles homens mais seguros, a ponto de sentirem fome. Passa ali o medo, passa ali o desespero de um naufrágio, que naturalmente morreriam todos, e se não morressem, os guardas já estavam ensaiando uma situação para matar todos os presos. Mas aí matariam a Paulo, e Paulo teria que chegar vivo do outro lado. Até porque Paulo era um deles. Paulo, ele tinha uma formação, ele não era qualquer um. Mas a Bíblia mostra que a embarcação encalhou perto de Malta, e para evitar a fuga, os soldados queriam matar todos os presos, como já falei. Mas o centurião impediu, porque queria salvar a Paulo. Mas todos nadaram, cada um com um pedaço de tábua, um pedaço do navio, para chegar em segurança à praia. E quando Paulo chega, acontece também um incidente. Ou seja, ele já está no naufrágio, tentando trazer ânimo, alegria, coragem para aqueles que o cercavam, até para aqueles que o mantinham preso. E quando ele chega em Malta, na ilha de Malta, após o naufrágio, ele foi picado por uma víbora, em algumas traduções, uma cobra, mas não sofreu dano, o que fez os locais acharem que ele era um deus. Ele também curou o pai de Públio,
e outros enfermos da ilha. A Bíblia diz mais à frente, se você for lendo a história, a vida, o testemunho, o ministério de Paulo, o lenço e a ventagem de Paulo, quando ele não estava no ambiente, curava. A sombra dele curava. Paulo tinha algo de Deus diferenciado. O apostolado de Paulo foi uma situação de chamado diferenciado. É bem verdade que eu não sei se você já prestou atenção nisso. Quando tem alguém que se destaca, quando tem alguém que tem um chamado, quando tem alguém que tem um dom, e uma pessoa que lhe cerca, que está ali naquele ambiente, começa a saber da existência desse dom, começa a saber da existência do tratado de Deus com ele, com ela. Ele e ela, que tem esse dom que Deus deu. A irmã está dizendo, a internet está falhando. E vou diminuir aqui a quantidade de logados. Já vou tirar o meu aqui. Mas vai ficar bem. Se o que der para você ouvir, amém. Se não ouvir por aqui e assistindo, coloca aí, sintoniza no aplicativo da Rádio Tamandaré. Ou sintoniza na M890 para você continuar acompanhando. Aí a Bíblia diz que a embarcação encalhou perto de Malta. E os soldados ficaram agoniados, mas ali de repente todos começaram a pegar um pedaço do navio para nadar. O centurião não deixou que os soldados matassem os homens, porque poderia matar Paulo, e Paulo deveria chegar aonde eles queriam levá-lo. Paulo já havia passado por 3 outros naufrágios ao longo do seu ministério. Inclusive, ele menciona algumas coisas, daqui a pouco vamos ler, em 2 Coríntios, capítulo 11, 25. Então, o que é que acontece? Além dele vencer o naufrágio, além dele conseguir chegar àquela ilha, a terra firme, pegado numa madeira e vivo, ele vai acender um fogo para aquecer aquele povo, traz os gravetos, e ali a Bíblia diz que aquela víbora, fugindo do calor, assustada, porque ela estava no seu habitat, ela vai assustada e pica a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, ou seja, pendurada, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Não sei se você já passou por isso, por esta situação, mas às vezes a gente entra num deserto tão terrível, numa prova tão grande, sai de uma, entra na outra, é uma guerra de um lado, é uma guerra do outro. Quando não é financeiro, é conjugal. Quando não é conjugal, é no trabalho. Quando não é no trabalho, é na igreja. Quando não é na igreja, com um vizinho. Quando não é no vizinho, é um parente da gente que mora perto. Mas sempre está numa batalha. Aí alguém vê, o cabra sobrevive do mar. Já era prisioneiro, sobrevive do mar, com um pedaço de madeira, chega à terra firme e uma víbora ainda lhe pica. Aí alguém olha e diz, rapaz, esse bicho aí deve ser um assassino, ou seja, deve ser um homem mau, para estar passando por essa provação toda. Mas a Bíblia diz que ele não sente o efeito, o veneno daquela víbora não mexe com a estrutura de Paulo e isso causa admiração naqueles outros. Porque, irmão, se alguém pudesse, você não sorria. Se alguém pudesse, você não se alegrava. Se alguém pudesse, você não acordava. Às vezes eu fico entristecida e choro, converso com alguns amigos que tenho, poucos assim, contados no dedo. Eu acho que nem uma mão inteira eu tenho. Mas aí converso e explico que não estou aguentando de tanta luta, tanta guerra. Parece que Deus decidiu passar todas as lutas de uma vez só.
num liquidificador e a gente está ali dentro. Choro porque muitas vezes Deus manda a gente entregar algo que alguém não aceita. Começamos a pregar uma verdade que alguém não quer, porque essa verdade vai exigir mudança de vida. E tem gente que já se acostumou com a mentira, já se acostumou com o pecado, já se acostumou com a preguiça, já se acostumou com não ser dizimista, já se acostumou a ser ladrão do céu. E tem, missionário, tem ladrão do céu. Ele nem devolve o dízimo, nem devolve a oferta, nem cuida do seu irmão. Talvez no banco da graça ele deveria ter um saldo bem grande. Mas no banco da graça do céu está começando a ficar escasso a graça para ele. Não que Deus não tenha a graça duradoura, mas é que ele está se acostumando a praticar coisas que não agradam a Deus. E é bem verdade que a palavra vai nos dizer que, embora Paulo, quando fala de algumas situações lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que já tinha sobrevivido a alguns naufrágios, algumas situações na sua vida, ainda tem um espinho na carne, mas Paulo ainda tem essa, sobrevive do naufrágio, a víbora morde a mão dele, fica lá pendurada e não morre. Uns chamam ele logo de assassino, porque diz o cabo sai do mar e a víbora ainda lhe pega. E outros, quando vê ele sobreviver, porque tinha alguns já aguardando ele estribuchar e cair duro no chão, por causa do veneno. Mas aí, a unção que estava sobre ele, a unção que vinha com ele, o Deus que ele servia, o livra também, além do mar, da víbora. É bem verdade, irmãos, que muita gente que está me ouvindo agora vai entender o que eu vou dizer. Você sai do mar com a maior dificuldade, agarrado com um pedaço de madeira, aí de repente ainda vem uma víbora. Um perturbado, uma perturbada querendo tirar sua paz. Vem alguém acusar teu ministério, tocar no teu chamado. Fala do teu cabelo, fala do teu sorriso. Teve uma irmã ontem na live quando eu estava feliz da vida, porque estava alcançando quase 3.000 pessoas me assistindo. Foi 2 cartinhas de 1.000 que eu ganhei no TikTok. E depois, que chama 1.000 moedas para a gente fazer as lives. É uma aplicação ali do próprio TikTok. E a mulher entrou só para dizer que eu estava gorda. Parecendo um boi. Eu digo, tá repreendido, Satanás. Eu pregando, quase perdi a essência. Mas aí eu disse, sabe uma coisa? Meu esposo me ama do jeito que eu sou. Eu amo meu corpo, estou saudável, estou fazendo alguns exames. Vou ver o que é que vai ser preciso cortar para cuidar da minha saúde, é claro. Mas por estética não estou preocupada. Já sou avó, já estou feliz. Sou casada com meu esposo há 28 anos, que inclusive está aqui na live, apareceu agorinha. Te amo, meu amor. Vamos fazer 28 anos de casado, eu e o pastor Heraldo Tavares. E assim, a felicidade que temos é saber que o Senhor tem cuidado de nós. Mas sempre vai haver uma víbora dentro da igreja. Vai haver uma víbora quando você acende o fogo. Pode ver que a víbora não mordeu a mão dele por coisa comum. Foi quando acendeu o fogo. Fugindo do calor, pela sua natureza. Era algo da própria cobra. Ela fugindo do calor, se assustou e pica a mão de Paulo. Mas eu estou falando num outro sentido. Tem alguém que não tem prazer em ver você colocar os gravetos, em você colocar o fogo para acender, em você preparar o altar. Tem gente que não tem prazer em ver você louvando. Tem gente que não tem prazer em ver você tocando. Tem gente que não tem prazer em ver você adorando. Uma hora você canta bem demais, é maravilhoso. Outra hora você não canta nada. Uma hora você é afinado, outra hora diz, quem te disse que tu é cantora? Eu me lembro do início do meu ministério, que uma cantora conhecida, que hoje eu não deixei de admirá-la, mas ela colocou a mão em cima do meu CD aqui. Foi aqui na Tamandaré, meu primeiro CD, a surpresa. Tava para chegar. E ela botou a mão em cima do meu CD e disse, nem vai vender, nem vai chegar. Esse ministério não vai para canto nenhum. Aí eu soube, fiquei magoada, triste, mas repreendi as palavras de maldição, porque a própria palavra nos garante que ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus já tem abençoado.
Repreendi a maldição, irmão, com essa oração que ela fez em cima do meu CD. Parece que ela queria o contrário, quando ela estava orando ao contrário, mas o que foi que Deus fez? Já chegou o primeiro CD, a surpresa, com 10.000 cópias vendidas. Aqui tinha alguns mensageiros que levavam os CDs em casa, inclusive agora há pouco o Pedro Augusto me deu 2 caixas de CD que ainda restava daquele tempo. Eu já dei a alguns irmãos também. E naquela época, irmãos, pediam de monte os CDs. Tinha promoção que era comprando 5 ganhava mais um. Aí os irmãos colocavam, quero 3 da missionária, 4 da missionária. Quando não, era 6, tudo dos títulos que eu já tinha feito. Ou então tudo igual. Quando alguém ora ao contrário, quando alguém vem com palavras de maldição, quando alguém deseja o teu mal, Deus muda a história, meu filho. Venceu o naufrágio, tá vivo do mar, aí a víbora vem querendo tirar a tua paz, deixar tu desanimado. Mas o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o diabo não vai deixar de ser diabo, não. Mas eu estava lendo um meme hoje que tem uma coisa interessante. Tem gente que o diabo é o pai da mentira, mas tem gente que é a mãe da mentira, de tanta mentira que fala. Fala que quando tá com você, ele abraça, aí diz o quê? Vou contigo até o fim, pode vir o que vier. O vento que vem, quando aparece uma calúnia, uma tempestade, alguém em cima da gente querendo matar, aí diz, ó, eu nem conheço, feito Pedro. Eu te negarei, não estarei contigo, mestre. E Jesus diz, tu me negarás, antes que o galo cante 3 vezes. E ele dizendo que não, que não, que não. Quando chegou a hora, ele se escondendo para não dizer que conhecia Jesus, querendo botar a cara em outro canto. É um deles, é esse aí. Alguém apontando e ele correndo, querendo fugir. Quando você entra na guerra, na peleja, no vale, na luta, até Jesus, os que estavam com eles não ficaram um. Misericórdia. Mas tem um detalhe, irmãos. Há vale que você vai passar sozinho, há situações que você vai passar sozinho, há guerras que você vai enfrentar sozinho, irmã Joselita, mas há situações em que Deus vai estar com você. Já falei isso, pastor Heraldo, não adianta amaldiçoar quem Deus quiser abençoar, irmãos. Eu me lembro quando eu e o pastor Heraldo saímos aqui da Rádio Tamandaré a outra vez, há alguns anos atrás, mais de 20 anos. Foi tanto assunto, tanta conversa, tanta história que falaram a nosso respeito, que eu disse, nunca mais eu acho que eu vou querer mais cantar, pregar, ir para a rádio, coisa nenhuma. E comecei a ficar entristecida e o Senhor disse, eu te quero na obra. E começou a me dar ânimo, eu voltei a cantar, gravei de novo. Inclusive, o CD se chamou O Chamado, quando eu saí daqui. Que diz assim, quando Deus faz um chamado, não adianta se esconder. E ali, Deus me deu uma letra do CD O Chamado, umas letras, eu gravei um CD novo. Quando saí daqui, eu tinha 7 trabalhos já, com o DVD, ao vivo, no português. Gravei O Chamado, daí Deus começou a trabalhar, cada ano era mais um, cada ano mais um, cada ano mais um. Teve a Covid, no período da Covid, Deus me deu 2 lives, um no Bode Grill, me deu outra no Barrum, onde vou fazer agora o meu aniversário. Então, assim, Deus não permite que você fique distante. Se você tem um chamado, se você tem algo com o Senhor, mesmo que você seja levado prisioneiro porque falou a verdade, mesmo se você esteja dentro de um navio para morrer afogado, mesmo se você estiver já numa ilha e vai acender um fogo, a víbora te pica querendo te envenenar. Não era a vontade da víbora, mas foi a situação. O fogo aceso assustou a víbora e ela picou Paulo na mão. E com isso alguém já aguardava ele estribuchar ali, cair duro, babando, com veneno. Sabia que tem gente venenosa assim na casa do Senhor? Tem. Porque o joio anda assim, ó, com o trigo. Parece tudinho. Tudo de Bíblia na mão. Às vezes tem um pitozão na cabeça. Quem é que vai saber quem é crente e quem não é? Tem aparência de trigo, mas é joio. Como é que a gente vai saber? Não vai saber. A Bíblia diz que é Jesus que vai separar o joio do trigo. Vai queimar o joio no fogo.
e vai pegar o trigo para tirar do lagar, tirar de todo lugar onde tiver o trigo, o Senhor vai fazer. Hoje em dia tem víboras aonde menos imaginamos. Né, pastor Heraldo Tavares? Às vezes tem víbora no ministério, tem víbora, a palavra é forte, viu? Tem víbora uma vizinha, tem um víbora lá dentro do trabalho, tem víbora em todo canto, querendo ver você espumando, cair lá babando, sofrendo um infarto, sofrendo uma enfermidade, mas o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Praga alguma chegará à tua tenda, irmãos. E é bem verdade que tem gente aí que está me ouvindo agora. Tem gente aí que está me ouvindo agora e sabe o que eu estou dizendo. Não adianta se levantar contra o ungido. Cassiane diz, não adianta levantar contra o ungido. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova do leão está presente. É assim ou não é? É assim, irmão. A fúria é grande. Mas se preocupe não. Você não acendeu o fogo. Você não está buscando. Você não está jejuando. Né, pastor Heraldo Tavares? Mas o fogo vai fazer a víbora se revelar quem é. Alguém vai ter que saber quem é a víbora. Já tem um bocado de víbora lá querendo me envenenar lá, virado. Problema teu, vaso. A palavra é a verdade e a gente tem que pregar aquilo que Deus manda. Olha aqui o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 em diante. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Ou seja, 5 vezes ele foi 39 vezes açoitado. Porque segundo alguns estudos, se desse 40 o cabo não suportava. Fui 3 vezes fustigados com varas. Uma vez apedrejado em praça pública, viu? Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Esse aí é o pior, irmão. Que a gente pega e bota dentro de casa as víboras comem da nossa comida, convive com nossos parentes, depois sai vendendo a gente, se não conseguir envenenar a gente e tentar matar alguém de casa. E ainda tem víbora que tem 2 cabeças. Ela vem de todo jeito querer prejudicar. Mas escuta, aí Pedro diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, misericórdia. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. E quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Estava Paulo contando a situação da sua vida, os sofrimentos que ele teve por amor ao Evangelho, o que ele passou, aleluia. Tem cobra que ataca dos 2 lados, né? Chama-se ânimo dobre. É isso? Ataca por 2 lados. Tem 2 conversas. Uma hora ele é seu amigo. Outra hora ele está com ódio de você. Uma hora ele quer andar com você. Outra hora diz que você não serve como companhia. Uma dupla personalidade. 2 caras na linguagem mais português de Pernambuco. Aquilo ali é um 2 caras, rapaz. Eu já conheci gente de 2 não, mas de 1,50, viu? Uma hora ele é pacífico, maravilhoso, outra hora é um psicopata. Às vezes é um sociopata, querendo destruir a vida do cristão. Mas escuta, o Senhor está mandando a graça dele sobre mim. E está dizendo para alguém, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Começa a adorar a Deus, receber o óleo, acende a lamparina, acende o fogo no altar, porque o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. E é este fogo que vai fazer com que a víbora corra para longe, com medo do calor, porque não tem costume em estar no fogo. Glória! Estás ouvindo? Fica quieta. Deixa Deus trabalhar. Mas eu estou no naufrágio, missionário. Estou quase afundando. Mas já ouvimos o louvor e vou dizer de novo. Você, eu e missionária Leide somos sobreviventes de um naufrágio. É o inimigo se levantando e a gente às vezes até se entristece, fica meio querendo parar, mas o Senhor mandou a palavra de ânimo, manda fogo e a gente se levanta. Aleluia. Cuidado para não tratar, o pastor Aldo Tavares está dizendo aqui, a víbora como um animal doméstico. Traz para dentro de casa, não sabe que o camarada, a mulher, essa jovem está querendo alguma coisa dentro do teu lar. Cuidado. Teve uma pessoa que agora há pouco, meu esposo disse assim, eu não tenho amigo nenhum, pastor Cleito. Pastor. Eu não tenho amigo nenhum, meu pastor. Eu tenho um amigo chamado Jesus. É a minha esposa, que é minha intercessora. É uma amiga mais chegada que o irmão. Mas a gente começou a tomar cuidado, irmão. Fechar as brechas. Né? Vou falar uma coisa aqui que eu ouvi numa pregação agora há pouco. Pode ver que quando o Senhor começou a trabalhar para Noé sobreviver àquelas grandes chuvas que vieram, a Bíblia diz que além da madeira que era resistente à água, que nem cupim ruía, madeira de cipreste, por dentro teve que passar o bertume para fechar todas as brechas, para não entrar água. Há situações que a gente precisa fechar as brechas, se apartar de quem tem veneno, se afastar das víboras, se afastar de quem tem um pensamento mau. Há um adágio popular, ditado popular que diz, me diz quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a Bíblia nos fala, quem anda com porco, é para andar com porco. Quem está com o porco come o quê? Bolota, não é a Bíblia que diz não. A Bíblia diz que o porco come bolota. Eu estou dizendo, quem anda com o porco come o quê? Lavagem, bolota. Não tem nada bom não para se aproveitar de um porco. Você lava ele volta para a lama. Você ajeita ele só quer a lama. Você chama ele para ir para a igreja, ele só quer o que é errado. Você começa a tirar, se é uma ovelha que está desgarrada, começa a tirar os espinhos da sua lã. Ela quer continuar por dentro dos espinhais. Não quer ouvir a palavra. Vai pedindo ao Senhor fogo do céu. Vai pedindo ao Senhor direcionamento para você sobreviver ao naufrágio. Para você estar vivo. Para você dizer, foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Sendo assim, você vai sobreviver ao naufrágio. Você vai sobreviver ao veneno da víbora. Você vai sobreviver ao perseguidor. Você vai sobreviver àquele que tem atentado contra a tua vida, sem mesmo você saber. Tem umas pessoas aí que até fazem propaganda no seus Instagram, no seu WhatsApp e coloca assim, tem conversas que você não participa, mas Deus vê. Deus escuta. Deus vai mudar a história de muita gente. Deus vai transformar o cativeiro. O naufrágio que era para você morrer afogado. A mordida da víbora que era para você morrer envenenado. Deus vai transformar a situação de morte em culto de ações e graças. Né, irmã Isabelle? Irmã Yasmin? Deus vai transformar aquela situação difícil em uma situação nova. Irmãos, eu quero encerrar minhas palavras ainda, dizendo para alguém, talvez Deus te deu revelações, Deus te deu dons, talvez Deus te deu uma unção diferenciada. Eu lembro de uma mulher não evangélica que ela dizia, toda vez que a senhora vem
fazer os cabelos aqui no meu salão. As portas se abrem, o povo chega, é muita cliente. Quando a senhora não para de vir, passa um tempo, o salão fica aquela coisa morta. Eu disse, a bênção do Senhor que está sobre a minha vida. E eu quero orar para que fique aqui também. E nós oramos, hoje ela já está na igreja, no Ministério de Pernambuco aqui, em Torres Galvão, ela, a família toda. Mas, irmãos, quando a gente vai no salão, Deus quer que a gente fale. Quando a gente vai num Uber, Deus quer que a gente fale. Quando a gente vai dentro de um ônibus, numa van, Deus quer que a gente fale o evangelho, pregue, fale a quem doer. Pode se levantar quem se levantar. Eu não sei nem se tem aí a minha música Crente Falador. Dá uma olhada aí. Aí. Eu acho que não tem, mas se tiver, vai caber direitinho nas víboras. Ele nem jejuma, nem prega, nem ora. Mas falar da vida dos outros, isso aí ele adora. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E tem um aqui também, que eu quero ler para você entender. 2 Coríntios 12, versículo 7, diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é nada de vós, não é nada de mim, não é nada de nós, mas temos que falar da vontade de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, que Jesus está voltando. A palavra sem máscara, aquela palavra sem medo de ferir alguém. A palavra, quando ela desce, quando ela vem, tem que ser aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. E quero encerrar dizendo aos irmãos a promessa de Deus. Foi que incentivou ali a Paulo a falar com aqueles homens, os tripulantes, a comer, manter a coragem. Porque um anjo garantiu para Paulo que ninguém perderia a vida, mas apenas perderia o navio. Enquanto a vida há esperança, e quem serve a Deus, ainda que esteja morto, viverá. O homem só acredita até aonde dá a vida. Mas quando a vida se perde aqui na terra, a nossa vida eterna está preparada lá na glória. Que esta palavra entre no teu coração, cause efeito, e que você entenda que pode vir o que vier, pode vir um naufrágio que vier, você vai sobreviver, pode vir as víboras que vier, você vai sobreviver, e vai dar testemunho, e vai dizer: o Senhor me deu livramento, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu a vida novamente, o Senhor me trouxe até aqui, e você vai poder dizer: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas, missionário amigo, eu estou me sentindo fraco, se preocupe não, a minha graça te basta, o Senhor está te dizendo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E que Ele possa fazer com que você entenda que esta palavra é necessária para o seu dia a dia. E que você possa sobreviver, ser sobrevivente e se alegrar na terra, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. E aplique esta palavra no teu coração.